Obstáculos. Diante dos obstáculos, fazer o melhor e seguir para frente. Sempre desapontamos alguém e sempre alguém nos desaponta. Assim como nem todos podem habitar o mesmo sítio, nem todos conseguem partilhar as mesmas ideias. Nunca explodir, gritar, irar-se ou desanimar, e sim trabalhar. Depois de um problema, aguardar outros. O erro ensina o caminho do acerto e o fracasso mostra o caminho da segurança. Toda realização é feita pouco a pouco. Nos dias de catástrofe, nada de cólera ou de acusação contra alguém, e sim a obrigação clara de repormos o comboio do serviço nos trilhos adequados e seguir adiante. Quem procura o bem de certo, que há de sofrer as arremetidas do mal. Plantar o bem através de tudo e de todos, por todos os meios lícitos ao nosso alcance, compreendendo que, se em matéria de colheita Deus pede tempo ao homem, o homem deve entregar o tempo a Deus. Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo se encontre conosco e que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que estas bênçãos possam nos alcançar aonde quer que nos encontremos. 20ª lição do livro Sinal Verde. Obstáculos. E eu resolvi iniciar este comentário citando um ensinamento, uma frase de André Luiz nesta lição. Nesta lição, André Luiz nos traz inúmeros ensinamentos, mas acho interessante iniciarmos o nosso comentário citando, dentre estes inúmeros ensinamentos, essa frase de André Luiz. Depois de um problema, aguardar por outros problemas. É natural que você se questione. Talvez você esteja se perguntando: qual o motivo de André Luiz nos apresentar esta frase de que depois de um problema aguardar outro, se eu reservo parte do meu dia, parte do meu tempo, para assistir vídeos, palestras, ler livros com a finalidade de obter esclarecimentos ou soluções para que eu possa enfrentá-los, enfrentar os problemas. Agora, um espírito, rotulado por muitos como benfeitor espiritual, nesta lição ele nos traz essa frase: depois de um problema, aguardar por outros problemas. É natural que nos questionemos a esse respeito. Numa época, num período em que nós procuramos, a todo custo, por soluções imediatas, para que nós possamos enfrentar os nossos problemas e obter êxito imediato na solução desses desafios. Numa sociedade em que todos levantam a bandeira do imediatismo, é natural, é compreensível que as pessoas procurem soluções ou dicas para enfrentar esses problemas. Mas o benfeitor espiritual, ele vem e nos alerta. Depois de um problema, aguardar por outros problemas. Hoje, quase sempre, nós procuramos o remédio que alivia a nossa dor.
procuramos um médico para que enfrentemos a enfermidade e a vençamos imediatamente. Então é mais do que natural que talvez nós nos perguntemos: qual o propósito de André Luiz nesta lição através desta frase? Repito, vivemos numa época em que as pessoas buscam soluções imediatas para os seus problemas. Num período em que a maioria das pessoas procuram fugir dos desafios, dos obstáculos e dos problemas. Às vezes, interessante, nós culpamos os meios de comunicação, seja tradicional ou as mídias alternativas, nós culpamos esses meios de comunicação por faltar ou por nos proporcionar falsas notícias, por não ter compromisso com a nossa instrução, com o nosso esclarecimento. Não admitimos a hipótese de que um meio de comunicação divulgue falsa notícia. Mas acontece que nós, de nossa parte, nós não convivemos bem com instruções efetivas sobre aquilo que nós precisamos de fato ouvir, sobre assuntos que nos levem efetivamente ao esclarecimento. É um paradoxo. Ao mesmo tempo em que nós criticamos os meios de comunicação por notícias falsas, fake news, pelo desinteresse pela instrução, nós não queremos encarar ensinamentos profundos como este trazido por André Luiz. Depois de um problema, aguardar por outros problemas. Hoje, meus irmãos, as questões individuais, dilemas coletivos, ainda nos afligem. Muito embora desfrutemos de meios avançados de comunicação, de tecnologia avançada, até mesmo na solução de nossos problemas e desafios na área da medicina, pelos modernos meios de comunicação, achamo-nos até mesmo fisicamente ou virtualmente próximos do outro. Todavia, o que nós notamos, a diferença ainda nos embaraça. E assim, continuamos distantes não só do próximo, como de nós mesmos. Não aceitamos a proposta de mergulhar dentro de nós mesmos, de procurarmos entender o próximo. Talvez este contato superficial pelos meios modernos de comunicação tenha criado barreiras maiores do que as anteriormente existentes. Em vez de pontes, criou-se barreiras. Hoje, não resta a menor dúvida de que convivemos ainda com angústias não compartilhadas. Sentimos-nos sozinhos, diferentes e, pior, sentimos-nos inferiores. Simulamos alegria e dissimulamos as nossas tristezas. Flagramos a alegria compartilhada na rede social e assistimos à autoestima simulada nestas mesmas redes de intercâmbio. A tristeza dissimulada e a alegria simulada. Estamos próximos, sozinhos. Não descobrimos ainda, infelizmente, a diferença entre a dor e a alegria de estarmos sozinhos. A diferença entre solidão e solitude. A sós, nem ao menos aprendemos a diferenciar a sensação de abandono
e o sentimento de alegria, como solidão e, repito, solitude. Absorto ou envolvidos em tantas e tantas ilusões, muitos talvez interpretem como superficial e alienador o trabalho de André Luiz. E é natural que isso aconteça. Muitos demonstram aparente interesse nas elucidações espirituais, mas na realidade continuam indiferentes no propósito de aprofundar cada ensinamento. Muitos desacreditam, muitos não acreditam no ensinamento da espiritualidade, sendo tipificados como, até mesmo esses ensinamentos como loucuras, porque não compreendem a profundidade de cada lição e de cada ensinamento. A maioria esmagadora, infelizmente, não percebe que o trabalho de André Luiz valoriza o interesse do leitor e hoje do internauta. André Luiz valoriza o nosso discernimento, tanto que esclarece numa de suas frases, além daquela que nós já mencionamos. Assim como nem todos podem habitar o mesmo sítio, nem todos conseguem partilhar as mesmas ideias. E é bom que seja assim, pois seria trágico demais se partilhássemos as mesmas ideias. Se o caminho de nossa evolução ou da felicidade, a nossa felicidade é percorrido de forma individual, sobretudo por aquele que de fato pretende alcançá-la, nós não podemos, meus irmãos, nós não podemos desprezar a ajuda daquele que persegue esse objetivo, daqueles que são mais experientes e que podem contribuir com a nossa caminhada. Mas, frequentemente, nós desprezamos o ensinamento dos espíritos amigos, dos benfeitores espirituais e até mesmo de instrutores nossos aqui na Terra, de mestres que ainda partilham conosco a presença física. Ao mesmo tempo em que não podemos renunciar à autonomia para seguirmos cegamente as diretrizes do outro, nós também não podemos esquecer que o sábio desfruta de maior intimidade com as leis universais. Por mais que possamos ter cuidado em não generalizar, nós não podemos jamais esquecer que existem leis universais a governar o mundo físico como o sistema solar, como também existem leis a regular os nossos passos. Estamos mergulhados, imersos num oceano de leis físicas e não podemos esquecer também sob a égide de leis morais e éticas. Contudo, a existência de leis, sejam as que regem o mundo físico e as que disciplinam a nossa conduta, aquelas rotuladas de leis morais, elas não podem nos levar à massificação do conhecimento ou à generalização descabida. E eu tenho plena convicção de que André Luiz tem o maior cuidado em respeitar a nossa autonomia. Muito embora um espírito evoluído e bastante instruído, ele respeita a nossa individualidade, a nossa capacidade de chegarmos às próprias conclusões. A existência de leis, meus irmãos, sejam leis físicas ou morais, éticas, não pode fomentar o propósito daquele que, por mais inteligente que ele seja, ele pretenda formatar a consciência alheia. E nós notamos o cuidado e o zelo de André Luiz em respeitar nossa própria individualidade. O homem inteligente ou sábio, repito, o homem inteligente ou sábio pode instruir,
jamais ele deve procurar nos coagir. E nós notamos que André Luiz respeita sempre a nossa capacidade, longe, ou melhor dizendo, inexistente o propósito de nos coagir. Certamente por este fato, os sábios, os gênios que pisaram e que ainda pisam na face da terra, eles respeitam a liberdade do aprendiz. Meus irmãos, muito embora tenhamos a liberdade de alimentar as próprias convicções e reger a nossa vida por elas, nós não podemos esquecer que os atos movidos por convicções equivocadas, incoerentes com as leis universais e éticas, produzem maus frutos. Todavia, nós ainda desprezamos o auxílio ou as instruções daqueles que pretendem nos ajudar. Um dos livros mais vendidos no mundo, intitulado O Terapeuta de Bolso, a autora americana Susana o apresenta com um formato muito, mas muito parecido com o do Livro dos Espíritos. Estes dois livros, O Terapeuta de Bolso e o Livro dos Espíritos, nos levam à reflexão. Nós estamos citando este livro, O Terapeuta de Bolso, porque se trata de um auxílio de uma autora encarnada entre nós, que pelo fruto do seu labor, das suas pesquisas, tomou a iniciativa de nos trazer ensinamentos muito importantes para o nosso dia a dia. A autora, doutora Susana, como psicóloga, médica psiquiátrica, ela responde, ou pelo menos procura nos ajudar, respondendo 83 perguntas, com o propósito de nos levar à reflexão. Da mesma forma, como acontece no Livro dos Espíritos, a doutora Susana também tem essa meta, equivalente ao propósito de André Luiz de nos levar à reflexão. No livro O Terapeuta de Bolso, a autora procura democratizar o seu conhecimento, a sua experiência, apresentando-nos as suas conclusões, frutos de anos e anos de prática de trabalho. Da mesma forma, eu preciso dizer, a espiritualidade maior também o faz. E especificamente no nosso trabalho, urge destacar o propósito de André Luiz. O benfeitor espiritual André Luiz nos apresenta a sua abordagem e defende que seus posicionamentos devem ser analisados, nós devemos refletir sobre eles, mas jamais ridicularizá-los. Toda e qualquer convicção deve e merece ser respeitada. Talvez não seguida, mas respeitadas. No livro, por exemplo, O Terapeuta de Bolso, a autora afirma que não temos como fugir dos problemas e que a dor é algo inevitável. Aliás, este ensinamento foi trazido por Jesus Cristo há mais de 2000 anos. No Sermão da Montanha, o Mestre dos Mestres nos ensinou: bem-aventurados os aflitos. E neste livro Sinal Verde, o benfeitor espiritual André Luiz nos alerta: depois de um problema, aguardar outros. E a maioria de nós, a maioria procura fugir da adversidade, dos obstáculos, procura fugir da dor, procura fugir ou pelo menos perder a oportunidade de retirar
destes eventos qualquer aprendizado. Quantas pessoas, meus irmãos, ainda procuram controlar tudo, a fim de fugir dos problemas, dos obstáculos? Quantas pessoas ainda pensam conseguir algo de produtivo, com gritaria, com agressividade? Quantas e quantas pessoas não conseguem se amar pelo fato de se flagrarem no cometimento de um erro? Ora, como os obstáculos são inevitáveis, os problemas são inevitáveis, a dor é inevitável, o erro e o fracasso também fazem parte de nossa caminhada. É natural e é compreensível que eles se sucedam. Todavia, quantas e quantas vezes nós nos desprezamos porque não conseguimos realizar aquilo que nós nos propomos? Existe, meus irmãos, sinceramente pergunto, existe conselho mais propício do que aquele que nos adverte a resgatarmos a calma o mais rápido possível quando a raiva procura se apossar de nós? Somente quem pôde passar por momentos difíceis, seja através da vida teórica, do estudo teórico, da vida prática, ele sabe o valor deste ensinamento. No direito criminal, por exemplo, existem figuras como progressão criminosa, crime progressivo. Quantas e quantas vezes nós, em vez de atenuar os conflitos que iniciamos, nós agravamos esse conflito. Não podemos esquecer o ensinamento de que toda realização é feita pouco a pouco. Através do nosso autoconhecimento, do controle das nossas pulsões, nós vamos paulatinamente errando menos e melhorando, aprimorando o nosso atuar. Todavia, quantos ainda se tornam vítimas dos seus próprios erros, dos seus momentos de intemperança? E no tocante à ansiedade, quantos e quantos ainda se tornam vítimas da ansiedade, porque ainda não se convenceram de que toda realização é feita pouco a pouco? Para alcançarmos o sucesso, temos o dever de viver o presente com atenção. Entretanto, meus irmãos, quantos não vivem dispersos, sem o foco, sem a concentração em suas atividades? Repito, toda realização é feita pouco a pouco, e a nossa atenção em cada ato aprimora o produto de nosso trabalho, da nossa vida. Quantos, por outro lado, não são aqueles que se frustram ao esperar por uma vida sem problemas? Quantas pessoas ainda se tornam vítimas da conduta dolosa alheia, da maldade alheia, por confiarem piamente em todas as pessoas? Mas André Luiz, tratando sobre o tema obstáculos, nos adverte de que a necessidade de aprendermos o ensinamento contido nesta frase: quem procura o bem, de certo que há de sofrer as arremetidas do mal. Esta elucidação esclarece, ilumina o nosso caminho para que nós tenhamos cuidado, zelo ao manter contato com as outras pessoas. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, sofremos por alimentarmos a pretensão de mudar as outras pessoas? Quantas e quantas vezes nós sofremos por querer mudar o outro? Nós jamais podemos esquecer que
só podemos mudar a nós mesmos. Quantos são infelizes porque não mudaram aquilo que deveriam mudar? Porque não aprimoraram, não melhoraram a si mesmos. Temos o poder, e digo mais, o dever de nos melhorar. Esta decisão está, sim, sob nosso controle, mas a mudança do próximo pertence única e exclusivamente a ele. Lembremos-nos de que não temos o poder de mudar ninguém, a não ser a nós mesmos. Eu vejo neste livro, o livro de André Luiz, eu encaro ele como uma luz em minha vida, em nossas vidas. Quantos não preferem, todavia, gastar enorme quantia de dinheiro em remédios e mais remédios para não enfrentar o desafio de se conhecer? O livro Sinal Verde enfrenta questões universais ligadas à autoestima, sobre as nossas inquietudes, sejam pessoais, em grupos ou em relacionamento. Lições, repito, a meu ver, importantíssimas para o nosso bem-estar emocional, o nosso bem-estar integral. Orienta-nos no caminho do autoconhecimento e não podemos desprezar esses ensinamentos. André Luiz nos leva a pensar sobre simples questões, aconselhando-nos a mergulhar na realidade a fim de que possamos descobrir as leis morais a reger a nossa vida. Cada um de nós tem o dever de se conhecer, de procurar ser o próprio terapeuta, sem desprezar a ajuda de terapeutas como psicólogos, médicos, psiquiatras e, por que não, benfeitores espirituais. Profissionais, especialistas na arte de nos ajudar, que têm uma intimidade maior com as leis universais, físicas e éticas. Se cada um tem o direito de chegar às suas próprias conclusões, todos nós temos sede de ser felizes. E a experiência do outro pode nos ajudar neste tentame. Mas esta sede de felicidade não será saciada sem um mergulho profundo em nós mesmos. E a televisão ou as redes sociais não têm esse poder, pois se o autoconhecimento é decisão nossa, a tecnologia geralmente compartilha aquilo que é superficial, sem ir a fundo no objetivo, sem a preocupação de atender os nossos reais interesses. Que pensemos seriamente a respeito daquilo que foi dito e que eu posso, concluindo esta minha fala, dizer: eu procuro tirar o melhor proveito dos ensinamentos da espiritualidade maior e respeito profundamente o trabalho de André Luiz, trabalho de Emmanuel e de tantos outros, que nós possamos ter um zelo maior, um zelo próprio a respeito da nossa vida. Entrou o médico na sala, ele olhou pra mim muito calmo e ele falou assim: por que você fez isso? Você é tão jovem. E aí eu me abri pra ele, eu falei: olha, falar bem a verdade pra você, eu não sei porque eu vim pro mundo, eu não sei porque eu vivo, eu não tenho vontade de viver. Se viver, sofrer, eu não quero viver. E ele falou assim, aí ele pegou e botou a mão assim na máquina de batimentos, ele falou: você sabe o que é isso aqui? Aí eu falei: sei, são os meus batimentos. Ele falou: não, isso aqui é um resumo da vida. Eu falei: como assim? Aí ele foi com o dedo assim, ó, gente, na máquina. Ele falou assim: na vida, se você não tiver altos e baixos, você morre. E ele falou assim: você não tá sozinho. Um dia você vai entender por que você tá passando por tudo isso. Você só não pode desistir, ele falou. E aí eu senti uma calmaria muito grande e ele saiu do quarto. Eu comecei a chorar muito e uma enfermeira entrou no meu quarto pra fazer o meu curativo. E quando ela entrou, eu lembro que eu falei assim: enfermeira, como é o nome do médico que acabou de sair daqui? Aí ela falou: que médico? O
médico ainda não veio te ver. Falei, não, será que não era um enfermeiro então? O rapaz acabou de sair daqui. Ela falou, como que ele era? Aí eu peguei e dei as características físicas dele. E daí, gente, eu juro pra vocês, eu lembro como se fosse hoje a cara que ela fez, o jeito que ela falou, eu lembro tudo. E ela olhou pra mim e falou assim, amada, eu tô aqui do lado de fora do seu quarto o tempo todo. Ninguém entrou aqui.